Olá a todos, bem-vindos ao Bookcast. Eu sou o Júlio e hoje vamos mergulhar em um livro que promete nos ajudar a conquistar grandes resultados com pequenas mudanças. Hábitos Atômicos, do James Clear. Para me acompanhar nessa jornada, temos a Vanessa. Oi, pessoal, tudo bem? Preparados para desvendar os segredos dos hábitos atômicos? Com certeza. Uma das coisas que me chamou a atenção logo de cara foi a história do ciclismo britânico. Ah, sim. O Clear usa esse exemplo para mostrar como a busca por pequenas melhorias, 1% de cada vez, levou a equipe britânica a dominar o esporte mundialmente. É É impressionante como detalhes que pareciam insignificantes, verdade. como a otimização da aerodinâmica das bicicletas ou a escolha do travesseiro ideal, Nossa, né? fizeram toda a diferença no desempenho dos atletas. Pois é. É a prova de que, assim como na física, os átomos se unem para formar estruturas complexas, na vida, pequenos hábitos podem, com o tempo, gerar resultados extraordinários. E por falar em hábitos, o Clear nos apresenta uma história curiosa sobre os condutores de trem no Japão. E o sistema apontar e falar, você consegue imaginar como algo tão simples como apontar para um objeto e verbalizar o que está vendo pode reduzir drasticamente os erros. Parece até bobagem, né? Mas o que me impressionou é que essa prática tira os hábitos do piloto automático, trazendo-os para o nível consciente. E isso faz toda a diferença. Afinal, como podemos mudar algo que nem percebemos que estamos fazendo? Exatamente. É como se acendêssemos a luz em um quarto escuro. Só podemos organizar o que vemos e para nos ajudar nessa organização dos nossos hábitos. O Clear nos apresenta as 4 leis da mudança de comportamento. Tornar óbvio, atraente, fácil e satisfatório. A primeira lei, tornar óbvio, me fez pensar em como muitas vezes agimos no automático, sem nem perceber os gatilhos que disparam nossos hábitos. O exemplo do salva-vidas, que mesmo aposentado ainda grita, andem para as crianças correndo, me fez dar boas risadas. É verdade. Mas também me fez refletir sobre o poder que os gatilhos têm sobre nós. É verdade. E para criar novos hábitos, o Clear sugere o empilhamento de hábitos, que é basicamente conectar um novo hábito a um já existente. Exemplo: depois de escovar os dentes, vou meditar por 5 minutos. Essa técnica parece bem prática, Sim. mas e quando a gente quer se livrar de um mau hábito, como podemos usar essa primeira lei a nosso favor? Nesse caso, a ideia é inverter a lógica. Se para criar um hábito, precisamos torná-lo óbvio. Sim. Para nos livrar de precisamos torná-lo invisível. Remover os gatilhos do nosso ambiente é fundamental. Faz sentido. Se não vemos o chocolate, é menos provável que a gente tenha vontade de comer, certo? Mas e a segunda lei? Tornar atraente. Como podemos fazer com que os hábitos que queremos cultivar sejam mais atraentes Boa pergunta. do que aqueles que queremos abandonar? Queer nos apresenta uma técnica chamada empacotamento de tentações. Imagine só. Você só pode assistir a sua série favorita enquanto se exercita na esteira. É unir o útil ao agradável, usando a força de vontade a nosso favor. Adorei essa ideia. É como se recompensássemos nosso cérebro por realizar uma tarefa Isso. que sozinha não seria tão empolgante. E para potencializar ainda mais a atratividade, podemos nos conectar com pessoas que já praticam o hábito que queremos adotar. Afinal, somos seres sociais e tendemos a nos espelhar em quem admiramos. E a terceira lei, tornar fácil, me fez pensar em como, muitas vezes, sabotamos nossos próprios objetivos Verdade. por criarmos obstáculos desnecessários. Se queremos ir à academia, mas deixamos a mochila do outro lado da casa. Já estamos criando um atrito que pode nos desmotivar. É verdade. Por isso, o Clear defende a regra dos 2 minutos. Simplifique um novo hábito a ponto de realizá-lo em menos de 2 minutos. Quer começar a correr? Comece calçando tênis. Quer escrever um livro? Comece escrevendo uma frase. Essa regra parece ótima para vencer a inércia. Aquele momento inicial em que a preguiça tenta nos dominar. E por último, mas não menos importante, temos a quarta lei. Tornar satisfatório afinal. De que serve todo o esforço se não há uma recompensa no final? Exatamente. Nosso cérebro adora recompensas e podemos usar isso a nosso favor. Celebrar as pequenas vitórias, usar um rastreador de hábitos para visualizar nosso progresso. Tudo isso contribui para fortalecer o hábito e nos manter motivados. Mas e quando o hábito em si não é naturalmente prazeroso? Como tornar satisfatório algo como pagar as contas, por exemplo? Nesses casos, podemos usar a estratégia de emparelhamento, conectando o hábito menos prazeroso a uma recompensa que gostamos. Depois de pagar as contas, vou tomar um banho relaxante, é um bom exemplo.
Falando em recompensas, lembrei da história do Trent Dismid, Ah, sim. que usava clipes de papel para acompanhar seu progresso nas vendas. É incrível como algo tão simples pode ser tão eficaz. Verdade. Me fez pensar em como posso usar essa técnica para acompanhar meus próprios objetivos. A visualização do progresso é muito poderosa. E para complementar, o Clear nos apresenta o conceito de nunca quebrar a corrente. A importância de ser consistente, mesmo nos dias em que não estamos tão motivados. Manter a sequência, mesmo com pequenas ações, ajuda a consolidar o hábito e evitar a procrastinação. Essa ideia de nunca quebrar a corrente me lembrou dos atletas de elite que, mesmo em dias ruins, fazem algum tipo de treino para manter o ritmo. A constância que faz a diferença. Sem dúvida. Mas, além da técnica, me parece que a mentalidade também é fundamental para a construção de hábitos. Com certeza. E é aí que entra a quinta lei, que não está explicitamente no livro, mas que permeia toda a obra. A importância da identidade. Identidade, como assim? Lickler defende que focar em quem queremos nos tornar é mais eficaz do que focar apenas no que queremos alcançar. Se queremos parar de fumar, por exemplo, é mais fácil se nos vemos como não fumantes do que como pessoas que estão apenas tentando parar de fumar. Entendi. É como se a mudança de hábito fosse uma consequência natural da mudança de identidade. Isso. É como se, ao mudarmos quem somos, nossos hábitos se ajustassem automaticamente a essa nova versão de nós mesmos. Exatamente. E, para construir essa nova identidade, o Clear sugere 2 passos. Primeiro, definir que tipo de pessoa queremos ser, com clareza de valores e objetivos. E segundo, provar para nós mesmos, por meio de pequenas vitórias, que somos capazes de nos tornar essa pessoa. Cada pequena ação é um tijolo na construção dessa nova identidade. Essa mudança de foco da ação para a identidade me parece fundamental para alcançar resultados duradouros. Afinal, se não nos vemos como uma pessoa que realiza aquele hábito, é muito mais fácil desistir no primeiro obstáculo. Com certeza. A força da nossa autoimagem é imensa e precisamos usá-la a nosso favor. E para garantir que nossos hábitos estejam alinhados com a identidade que queremos construir, o Clear nos convida a fazer uma revisão semanal. Analisando o que está funcionando, o que precisa ser ajustado e como podemos melhorar. É como se estivéssemos fazendo um check-up nos nossos hábitos. Isso. Garantindo que eles continuem nos levando na direção certa. Essa revisão periódica é fundamental. E para torná-la mais eficaz, o Clear sugere 3 perguntas-chave. O que está indo bem? O que não está indo bem? E como posso melhorar? Essas perguntas nos ajudam a ter uma visão clara do nosso progresso, a identificar os pontos fracos e a traçar estratégias para superar os desafios. E para finalizar nossa conversa sobre as leis da mudança de comportamento, acho importante destacar a importância de encontrarmos a nossa zona de cachinhos dourados. A zona de cachinhos dourados. Que nome curioso! Um nome engraçado, mas o conceito é poderoso. É como encontrar a temperatura ideal da água do banho. Nem muito quente, nem muito fria. É preciso encontrar o equilíbrio entre o tédio e a frustração. Faz sentido. Se o desafio for muito fácil, ficamos entediados e desmotivados. Se for muito difícil, nos frustramos e desistimos. É preciso encontrar o ponto ideal, aquele que nos desafia na medida certa, nos mantendo engajados e motivados a continuar. Exatamente. E essa zona ideal varia de pessoa para pessoa e é de acordo com o estágio de desenvolvimento de cada hábito. O importante é estarmos atentos aos nossos sentimentos e ajustarmos o nível de desafio conforme necessário. Gostei muito dessa analogia da água do banho. É fácil de entender e de aplicar no dia a dia. E falando em aplicação prática, que tal explorarmos agora algumas das estratégias que o Clear nos apresenta para construir bons hábitos? Calma. E quebrar maus hábitos. Ótima ideia. Podemos começar falando sobre. Uma das estratégias que eu acho particularmente interessante é a ideia de usar a tecnologia a nosso favor. O Clear fala sobre como aplicativos e sites podem ser ferramentas poderosas para nos ajudar a rastrear nossos hábitos, bloquear distrações e nos manter motivados. É verdade. Hoje em dia temos uma infinidade de aplicativos que podem nos ajudar nessa jornada. Mas me diga, como podemos garantir que não vamos cair na armadilha de ficarmos obcecados com a tecnologia e perdemos o foco no que realmente importa? É preciso ter cuidado para não deixar a tecnologia nos controlar. A chave está em usar a tecnologia como uma ferramenta e não como uma muleta. O objetivo é construir hábitos que se sustentem a longo prazo, mesmo sem o apoio constante de aplicativos ou dispositivos. Faz sentido. É como usar um GPS para chegar a um destino. Depois que aprendemos o caminho, não precisamos mais do GPS. E por falar em caminho, lembrei de uma história que o Clear compartilha no livro sobre um cara chamado Trent Dismid, que usava clipes de papel para acompanhar seu progresso nas vendas. Ele movia um clipe de um pote para outro a cada venda realizada. É uma técnica simples, mas genial. A visualização do progresso é muito poderosa, pois nos dá uma sensação de conquista e nos incentiva a continuar em frente. Essa história me inspirou a criar meu próprio sistema de acompanhamento visual para meus objetivos.
E por falar em objetivos, o Clear fala sobre a importância de ter um grande motivo para nos impulsionar. Ter um propósito claro é fundamental. Sem um grande motivo, é fácil perder a motivação e desistir diante dos obstáculos. Mas às vezes, mesmo com grande motivo, podemos cair na armadilha da procrastinação. O que podemos fazer para vencer esse inimigo? O Clear sugere algumas estratégias eficazes para combater a procrastinação, como a técnica do compromisso prévio. Basicamente, definimos um horário específico para realizar a tarefa e nos comprometemos a cumpri-lo. É como se agendássemos um encontro com a tarefa que estamos adiando. E com um bom compromisso, não podemos simplesmente desmarcá-lo sem um bom motivo. Exatamente. E para aumentar o nível de compromisso, podemos compartilhar essa agenda com amigos ou familiares, criando uma rede de apoio e accountability. A pressão social pode ser uma grande aliada. E além do compromisso prévio, o Clear também fala sobre a importância de tornar a tarefa mais atraente. Sim, ele sugere que dividamos a tarefa em etapas menores, celebremos as pequenas vitórias e eliminemos as distrações do ambiente. Ou seja, usar as mesmas estratégias que utilizamos para fortalecer os bons hábitos. E já que falamos tanto em ambiente, como podemos criar um ambiente que nos ajude a construir bons hábitos e evitar os maus? O Clear defende que o ambiente é um fator crucial na formação dos nossos hábitos. Ele sugere que usemos gatilhos visuais, como deixar frutas frescas à vista na cozinha, se queremos nos alimentar de forma mais saudável. Também podemos reorganizar o ambiente para tornar os bons hábitos mais fáceis e os maus hábitos mais difíceis. É como se estivéssemos construindo um playground para os bons hábitos e um campo minado para os maus hábitos. Exatamente. E além de modificar o ambiente físico, também podemos modificar o ambiente social. Como assim? Podemos nos cercar de pessoas que nos apoiam e nos inspiram a sermos melhores. Se queremos nos exercitar mais, por exemplo, podemos nos juntar a um grupo de corrida ou fazer aulas em uma academia com amigos. Faz todo sentido. O apoio social é fundamental para nos mantermos motivados e engajados em nossos objetivos. E por falar em objetivos, lembrei de um ponto importante que o Clear aborda no livro. A diferença entre ter um hábito e ser o tipo de pessoa que tem aquele hábito. Essa diferença é fundamental. É como a história do fumante que quer parar de fumar. Se ele se vê como fumante que está tentando parar, a luta será muito mais difícil. Mas se ele se vê como não fumante, a mudança se torna mais natural. É sobre mudar a nossa identidade, a nossa autoimagem. É sobre alinhar nossos hábitos com a pessoa que queremos ser. Gostei muito dessa ideia. É como se estivéssemos vestindo a roupa da pessoa que queremos nos tornar. E com o tempo, essa roupa se tornasse parte de nós. E para reforçar essa nova identidade, podemos usar afirmações positivas, visualizar nós mesmos realizando os hábitos desejados e celebrar cada pequena vitória ao longo do caminho. É como se estivéssemos reescrevendo o roteiro da nossa vida, mudando os personagens e criando um novo final feliz. Exatamente. E para garantir que o final seja realmente feliz, o Clear nos convida a fazer uma revisão regular dos nossos hábitos, ajustando o curso conforme necessário. É como um navegador que, ao longo da viagem, faz pequenas correções para garantir que cheguemos ao destino desejado. E por falar em destino, chegamos a um ponto crucial da nossa conversa: a inevitável fase de platô. A fase de platô. Aquela fase em que os resultados parecem estagnados, mesmo que continuemos nos esforçando. Exatamente. É como se estivéssemos escalando uma montanha e, de repente, o caminho se tornasse plano. É uma fase que pode ser desanimadora, mas o Clear nos garante que ela é normal e faz parte do processo. Sim. Ele nos incentiva a não desistir e a continuar focados no processo, confiando que os resultados virão com o tempo. Mas como podemos lidar com a frustração e a sensação de que não estamos progredindo? O Clear sugere que a gente se concentre nas pequenas melhorias, celebre as conquistas, por menores que sejam, e ajuste as estratégias conforme necessário. Ou seja, manter a disciplina, a persistência e a positividade. E além dessas dicas, o que mais podemos fazer para atravessar a fase de platô e alcançar o topo da montanha? O Clear nos convida a repensar a nossa relação com o tempo. E nos lembra que a construção de hábitos é um processo de longo prazo, que exige paciência e persistência. É como plantar uma semente e esperar que ela germine, cresça e dê frutos. Não podemos apressar o processo de natureza, assim como não podemos apressar o processo de mudança de hábitos. Exatamente. E para nos ajudar a ter uma perspectiva mais ampla, o Clear apresenta o conceito de juros compostos aplicado aos hábitos. Assim como um investimento financeiro cresce exponencialmente ao longo do tempo. Os resultados dos nossos hábitos também se acumulam e se multiplicam com o passar dos anos. Essa analogia dos juros compostos é fantástica. Me fez pensar em como as pequenas ações que realizamos hoje podem ter um impacto enorme em nosso futuro.
É como se estivéssemos investindo em nós mesmos, e os juros desse investimento serão colhidos ao longo de toda a nossa vida. E para garantir que esse investimento seja rentável, o Clear nos incentiva a buscar a excelência em tudo o que fazemos. Sim. A ter orgulho do nosso trabalho e a nos esforçarmos para sermos um pouco melhores a cada dia. Essa busca pela excelência me lembra dos grandes artistas, atletas e cientistas que dedicaram suas vidas a aperfeiçoar seus talentos e a contribuir para o mundo com suas obras, suas performances e suas descobertas. E o mais interessante é que essa busca pela excelência não precisa ser algo exaustivo, obsessivo. Exatamente. O Clear nos lembra que a chave está em encontrar o equilíbrio entre o desafio e o descanso, entre a disciplina e a flexibilidade, entre o esforço e a recompensa. É como um dançarino que se move com graça e precisão, encontrando a harmonia entre a força e a leveza. E para finalizar nossa conversa sobre hábitos atômicos, gostaria de destacar um dos conceitos que mais me impactou. A importância de cultivarmos uma mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento. Aquela que nos impulsiona a aprender com os erros, a buscar novos desafios. Isso. E acreditar que somos capazes de evoluir constantemente. Exatamente. O Clear nos convida a abraçar a jornada do aprendizado, a ter curiosidade, a experimentar coisas novas e a não ter medo de falhar. Afinal, como diz o ditado, é errando que se aprende. Esses ensinamentos do Clear são verdadeiros presentes para quem busca uma vida mais plena, mais significativa e mais realizadora. Ele nos mostra que o poder de transformar a nossa realidade está em nossas mãos, É verdade. nas pequenas ações que realizamos a cada dia. E que, ao construirmos hábitos positivos, estamos construindo não apenas um futuro melhor para nós mesmos, mas também um mundo melhor para todos. Afinal, como diz o próprio Clear, o sucesso é o produto de hábitos diários, não de transformações que acontecem uma vez na vida. Com essa mensagem inspiradora, encerramos nosso mergulho em hábitos atômicos, do James Clear. Esperamos que você tenha apreciado a jornada e que se sinta motivado a colocar em prática os ensinamentos do livro. Lembre-se, a jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. E cada pequeno hábito que você cultiva é um passo na direção da vida que você deseja viver. E para continuar aprendendo e se inspirando, recomendamos que você leia o livro na íntegra e explore os recursos disponíveis no site do James Clear. Até a próxima!